parece não. Ah, ela tá aqui, chegou. Vamos aguardar ela entrar. Saúde junto na minha cara também. Vou baixar aqui. Ah, ela aí. Boa noite, querida. Ei, Titi, tudo bem? Ai, deu certo, hein? Não acredito, nossa live, quanto tempo a gente tá falando. Muito bem, né? Finalmente saiu, né? Olha, gente, deixa eu contar um pouquinho pra vocês. Eu conheci a doutora Lili no curso do Tom Jensen. Foi quanto? Uns 2 anos, né, Lili? Foi. Fez um curso tem 2 anos. Foi, exatamente. Então, apaixonada por ela, gente. Essa psiquiatra da minha vida. Exagero, você, doutora Jaqueline Albieri. Adoro já. Falei com ela hoje já. A maior coincidência. Esqueci de avisar pra ela da live. Ela sabe, eu falo com ela todo dia. Então tá. Então, vamos falar sobre nossos assuntos que o povo tá esperando. Vamos. Nossa, recebi muitas perguntas. Vamos. Fiquei bem feliz com a participação, sabe? Então, teve uma participação grande, né? Eu percebi também isso, né? E vamos lá, acho que a gente tem algumas coisas interessantes para falar aí com todo mundo. E vamos começar, porque acho que são muitos anseios, né, Titi? Sim. Em relação ao tema autismo. Então, eu separei, assim, 2 vertentes que me ficou que os pais me mandaram. Uma para os pais olhando para os autistas, querendo saber sobre como que a psiquiatria olha para o autismo, como essa visão da psiquiatria integrativa também para o tratamento do autismo, opções naturais para tratar sintomas psiquiátricos. E eu acho super interessante também os pais pedindo ajuda. Pedindo ajuda porque os seus anseios, depressão, ansiedade. E eu fiquei bem feliz também com isso. Eu estava até conversando com meu amigo Moisés, falando sobre isso, que as mães têm que se cuidar. Porque o autismo tem a família como um todo. Então, quando a gente adoece, quando a gente fica ansiosa, com depressão, como é que a gente vai ajudar o nosso filho? Sabe? Então, eu fiquei bem feliz. Então, acho que assim, a gente pode dividir a live em 2 momentos. A gente olhando para os autistas e também olhando para as mães, né? Ótimo. Que muito me interessa, porque eu confesso para você, eu dei uma pirada. Quando eu vim de uma depressão pós-parto, eu tive depressão pós-parto, né? Não precisei, graças a Deus, utilizar medicamentos, né, fortíssimos. Tive que usar medicação também. Isso é um outro ponto que as pessoas acham que quando a gente fala de tudo natural, óleos essenciais, homeopatia, que a gente virou inimigo da medicação. Não é isso, né? Mas... E depois, quando o autismo veio, eu também sofri demais. Eu fiquei ali na minha vibe, na minha diabetes vibe, arregacei as mangas depois de muita luta. Mas é muito difícil o dia a dia. Então, eu acho que a gente pode separar a live nesses 2 momentos. O que você acha? Eu acho ótimo. Eu acho bom porque isso aí é uma preocupação que eu tenho, né? Como cuidar dos pais, né? Porque uma das coisas que eu vejo, assim, em todos os lugares, né, onde os pais têm um filho com autismo, seja fazendo um tratamento particular, seja fazendo um tratamento no SUS, em qualquer lugar que se tenha um filho assim, eu vejo a maioria dos pais, devido a gravidade aqui do quadro, né, eu vejo que a maioria dos pais, isso quando a mãe não é sozinha, né? Quando a mãe é sozinha, às vezes eu vejo e tenho mães que têm que abandonar o emprego para cuidar do filho devido à gravidade do quadro. Isso quando tem os pais, né? Quando tem os pais, volta e meia, é a luz, né? Volta e meia, a mãe tem que abandonar o emprego, mas aí, assim, começa uma árdua jornada de plena dedicação, né, de uma dedicação contínua, intensa, que eu fico me perguntando, né, onde isso vai levar, porque é adoecedor, né?
é adoecedor. E aí, como encontrar o equilíbrio? É muito complicado, muito complicado. Então, vamos falar, assim, na segunda parte sobre isso, né? Tá. Então, vamos lá. Uma das perguntas que mais mandaram, eu separei também em vários grupos, foi sobre tratamento de doenças mentais com opções naturais. Aí, perguntaram sobre homeopatia, fitoterapia e também óleos essenciais. Eu vi que você está com um workshop sobre óleos acaciatórios. Sim, Sim. Gente, são duas maravilhosas. É. Então, como é que você vê essa questão do tratamento da saúde mental com opções naturais e quando usar a medicação? Então, assim, é uma pergunta pequena, mas a resposta é enorme. Então, eu vou contar um pouco da minha história, né? Porque eu primeiro na minha vida, depois que eu me formei em medicina, eu me formei em 2002, tem muito tempo já, graças a Deus. Na faculdade. Pois é, me formei em 2002. E aí, assim, fui fazer homeopatia, que já era uma paixão. Eu entrei na faculdade falando que eu queria ser homeopata. E depois que eu fiz homeopatia, eu atendia muito paciente com transtorno mental na homeopatia. E eu nunca mandava eles pararem a medicação, porque eu achava assim, gente, não dá. Só que, mesmo quando era um quadro de ansiedade e tudo mais, eu não dominava. Então, eu também na minha vida, tudo que eu não dominava e que eu via que eu precisava dominar, eu ia estudar. E foi assim com a psiquiatria, porque eu tinha muito paciente psiquiátrico na homeopatia. E os pacientes, à medida que eles melhoravam na homeopatia, eles mesmos retiravam a medicação e começava a diminuir até parar. E aí eu ficava, nossa, você parou a medicação, parei, tô ótimo. Nossa, que bom que tá ótimo, que maravilha. Mas eu ficava assim, né? Porque eu não tinha aquele domínio pra falar, então pode parar mesmo e tal. Eu não conhecia tantas medicações. Então, o que acontece? Fui fazer psiquiatria por causa disso, só que aconteceu uma grande virada, né? Quando eu comecei a fazer psiquiatria, eu não conseguia mais associar a homeopatia. O processo, assim, virou na minha cabeça, eu não conseguia unir as duas coisas. Até porque eu tive também alguns pacientes psiquiátricos que eram muito graves, que não dava para parar a medicação psiquiátrica e tudo. Então, eu meio que dei uma parada na homeopatia. Então, eu fiquei um tempão me dedicando à psiquiatria, fui fazer psiquiatria. É o seu, meu que tá travando. O meu... Ai, voltou. Né? Uhum. Eu consegui... e aí eu fui me dedicar à psiquiatria. Psiquiatria infantil, tirei todos os títulos, muita prova, né? Então foi uma dedicação intensa. E atendia vários autistas e tinha essa visão psiquiátrica que eu aprendi na psiquiatria infantil. Olha, não tem cura, autismo, eu sinto muito, é assim mesmo. Mas eu tive um ótimo psiquiatra infantil, que é o Dr. Fábio Barbirato, e ele tem um curso no Rio de Janeiro, uma especialização em psiquiatria infantil fantástica. Da casa. Isso, e ele ensina muitos pormenores e muito a gente a não sair medicando todas as crianças, né? Olhar a funcionalidade, tudo. Então, eu que já era muito conservadora em relação à medicação, porque eu vim da homeopatia, né? Eu vim bem tranquila da homeopatia para medicar. E peguei, graças a Deus, professores muito bons na psiquiatria infantil, que eram muito, muito objetivos na medicação. E aí, enfim, num belo dia eu fui assistir um congresso de nutrologia, estava tendo contatos, aí estava começando o Instagram e Facebook nessa época, então eu estava tendo contato com algumas pessoas. E fui fazer o congresso. E vi o professor Rogério Rita anunciando aquele curso de autismo, né? De tratamento integrativo do autismo. E o congresso foi em junho, o curso já seria em julho, fiquei assim encantada, assisti a palestra dele, falei, gente, eu vou fazer esse curso. E assim, gente, foi realmente um divisor de águas, assim, antes e depois desse curso, né? De entender outros processos que estão correlacionados ou que ajudam a manter o sintoma do autismo, né? E fui estudar mais a fundo. E daí eu fui para psiquiatria, fiz ortomolecular, voltei para a homeopatia através da homeopatia detox, do Tom Jansen,
e comecei a entender por que que eu achava que o remédio homeopático não estava fazendo tanto efeito assim lá atrás, né? Que eu acho que o mundo nosso hoje está muito mais intoxicado. Então, aqueles obstáculos que o Hahnemann fala à saúde, eles são enormes hoje. Então, é preciso usar doses mais altas de homeopatia para a gente ver realmente o remédio homeopático indo mais a fundo no paciente, né? E ajudando realmente ali. E aí, enfim, como que a gente, quando medicar com a psiquiatria, e óbvio, eu não saí da psiquiatria, né? Eu não deixo de medicar, muito pelo contrário, aprendi que a medicina ortomolecular ainda está engatinhando na descoberta dos tratamentos para as doenças mentais, né? E que de vez em quando você vê paciente melhorar muito só com alimentação, só com desintoxicações e tal, mas de vez em quando você não vai ver isso, né? Tanto em depressão quanto ansiedade, né? E que existem as doenças mentais mais graves, né? Transtorno bipolar, esquizofrenia, os surtos psicóticos, e que isso ainda é um desafio gigantesco ainda para toda a medicina, né? E está indo em passos bem lentos ainda, né? Então é preciso, muitas vezes, eu tenho vários pacientes, dependendo do grau, eu medico o paciente, os adultos no caso, né? E depois eu vou retirando, já vou fazendo as limpezas, já vou desintoxicando, mexendo na alimentação, aí depois eu vou conseguindo retirar a medicação. Pegar amor, mas né, vai também sendo menos, vai sendo menor, sim, né? O que a gente percebe, e na criança isso ficou muito claro e os pais me ajudam muito, né? É que a alimentação completamente errada ou que faz muito mal para aquela criança, ela vai atrapalhar até no efeito da medicação, entendeu? Então, uma medicação psiquiátrica que você precise dar, ela vai ainda ser interferida a dose, o efeito, de acordo com a alimentação da criança. Né? Então, muitas vezes, e outra coisa, o contrário também, né? Eu tenho, por exemplo, uma paciente autista que a mãe nunca conseguia tirar a risperidona, nunca. Eu sempre falava que ela tinha que mexer na alimentação, ela não mexia, ela não levava a sério. Aí um dia aí volta e meia ela voltava cansada. Porque eu tô cansada, porque não evolui, porque ela não evolui. Eu falei, você já sabe o caminho. Tem que tem que mexer na alimentação, tem que reduzir tais alimentos, porque assim, né? Eu acho que uma coisa importante a gente falar, eu gostaria, se você quiser, eu gostaria de contar um pouco o que eu vejo, né? As melhoras dos meus pacientes quando eles mudam alimentos muito básicos na alimentação dos filhos deles. E eu tive essa paciente que a mãe, finalmente, um belo dia, ela falou assim, tá bom, eu resolvi me dedicar e agora eu mudei a alimentação, está 90% mudada, modificada. E aí eu falei, ok. E ela começou a perceber as melhoras. E à medida que ela firmava mais na retirada dos alimentos que foram trigo e leite, que eu firmo com todos os pais de autismo, que é basiquíssimo, que é assim, os inflamatórios básicos, leite de vaca e trigo. Isso aí precisa, no mínimo. Fofoca velha. Eu não tô querendo nem mais falar disso. Eu quero falar de salada, eu quero falar de foodmap, eu quero falar de coisas. Né? Isso aí precisa. Mas isso aí precisa no mínimo. E aí o que a gente vê com a criança quando você retira o glúten, né? Ou diminui 90% do glúten da vida dela e do leite de vaca? Ela se abre para comer as outras coisas, né? Então a gente vê um processo de seletividade alimentar na criança, agressividade, agitação, para um processo em que ela volta, o cérebro abre, gente. É uma coisa linda. O cérebro abre e ela começa a comer e aceitar variedade e nutrição para o cérebro, né?
Então, assim, a diferença é surpreendente, né? A Monique tá falando aí. Não é então, só eu, a doida, falando, não. Não, os meus pacientes me mandam mensagem assim. Agora. Eu tenho mensagem assim, doutora, 1 semana sem glúten, o meu filho parou de andar na ponta do pé. 1 semana sem glúten, 15 dias, o meu filho está começando a falar palavras. Né? Gente, é tanta coisa, que parece que está acontecendo um milagre. E falar assim, as coisas, como a verdade como ela é, né? Porque muitas pessoas não entendem. Acham assim, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, até você tentar e fazer, meu bem. Até você exato. Até você fazer direito também. Porque até essa sua paciente aí que melhorou com 90%, mas ainda permanece inflamada por causa de 10%, eu nunca vou saber como ela seria com 100%. Então, é o que eu falo, não custa tentar. Pode ser que seu filho não melhore o tanto que você espere, mas ele vai melhorar um pouco. Sim. E tem uma outra coisa, e dentro dessa coisa do quando medicar, sabe, Titi? Então, assim, no tratamento integrativo que eu faço no consultório, raramente eu tenho que medicar. É muito raro eu ter que medicar. O que eu pego no meu consultório, né, no tratamento integrativo, principalmente de homeopatia detox, que é o que a maioria das pessoas me procura muito, né, para homeopatia detox, eu já pego crianças que já estão usando, que já colocaram a medicação nelas. Risperidona. Então, assim, como psiquiatra básica, que eu era basicona, eu não entrava com risperidona para criança pequena demais. 2 aninhos. 5 anos. 2 aninhos. Não entrava. 2 anos. 2 anos. Falava, pode procurar outro médico. Eu não dou. Não dou. Usando Ritalina para quê? Para prestar mais atenção na massinha, no jardim de infância? Alteração hormonal. Ritalina tem grandes relações, assim, por exemplo, eu prescrevo ainda Ritalina e eu tenho até uma boa experiência com crianças que precisam da Ritalina, maiores. Tem que ter avaliação eletrocardiográfica, você tem que vigiar aquilo ali. Existem relatos de morte súbita por causa de uso de Ritalina. Você imagina uma criança de 2 anos. Agora, o mais comum que eu vejo também são crianças de 2, 3 anos com risperidona. Gente, quando muitas vezes, a criança vai ficar calmíssima quando você retira o trigo da vida dela. Só isso. Só. E o leite da vaca. Vai parar de... E eu vou falando muito devagar, eu tenho muita paciência com os pais, porque eu sei que é difícil. Para fazer a transição foi difícil. Eu tomava leite com Toddy pela manhã. Então, eu tive que voltar pro café. Não, eu tomava todo dia, eu tive que voltar pro café, entendeu? Eu já fiz meu detox de leite, mas assim, eu tive que voltar pro café, porque eu não via outra alternativa, eu não conseguia usar leite vegetal. Então, hoje eu ensino as mães, eu falo, vai mudando, oi Simone, vai mudando, coloca metade leite de vaca, metade leite de amêndoa, vai engambelando o cérebro do teu filho, engambelar o corpo para ir diminuindo, vai fazendo graduação na dose de leite de vaca, aumentando o leite de amêndoa. Deixa o cérebro acostumar, o corpinho acostumar, mas seja firme nisso. E é muito bonito, como que o cérebro se abre depois, né? É lindo isso, lindo. Tem pais que começam mostrando isso, né, Lili? Basta sentar na cadeirinha, abrir o PubMed, abrir o Google Escolar, não? E botar lá as palavras, botar glutamina, né? E a outra coisa sobre a questão da medicação, muito importante, que às vezes, né, isso é uma coisa que a gente aprende muito na psiquiatria. Você está medicando a criança, você está medicando os pais, é para os pais que você está medicando, ou você está medicando para a escola? Para quem que você está medicando? Também, né? Os terapeutas também. Não, eles até tudo... não. Então, beijo bom pra você, meu bem. Raramente eu peguei isso, mas assim, pra escola, as escolas mandam pra medicar, né?
E aí os pais ficam naquela angústia. Então, assim, eu faço um relatório, não vai ser medicado por isso, por isso, por isso. E assim, e é muito sério isso, porque realmente o que eu falo às vezes com os pais, né? Então, por exemplo, eu tinha uma mãe, né, uma dessas que demorou a mudar a alimentação, então ela precisava muito da risperidona. Só que quando ela tirava a risperidona, ela falava assim: ai, doutora, minha filha tá muito insuportável, tá muito difícil, e não sei o que. E eu falava, então, né? Mas assim, requer sim um pouco de paciência. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas às vezes você requer olhar mais para o seu filho, entender a mensagem que ele está te dando ali naquele momento, que às vezes não é só porque é uma birra, não é só uma estereotipo. Dor de barriga, gente, é o mais simples. Dor de barriga. É uma coisa que ele está querendo sinalizar para você que está acontecendo ali naquele momento, entendeu? Então, tem que ter aquela paciência de conversar, né? Claro que a medicação, e às vezes eu vou em doses muito baixas, assim, né? Já fui, né? Mas ela vai ajudando a criança a ficar mais, suportar mais um ambiente, ficar menos reativa e melhorar na vida familiar. Mas hoje, eu acredito que você também, a gente conta, além da medicina integrativa, com a homeopatia detox, né? Com a homeopatia. A homeopatia para mim, é o ganho que eu tenho tido nos meus pacientes em termos de socialização, de cognição, além das vitaminas, dos ômega 3 da vida, que são maravilhosos, fantásticos, né? Da vitamina D, dos outros suplementos que a gente indica, prescreve e tudo mais. Mas eu vejo muito a homeopatia detox com resultados assim que eu fico surpresa, sabe? Eu falo que o grande presente, se é que eu tive assim, todo mundo sabe que eu não gosto do autismo, né? Eu não romantizo o autismo, pra mim tem esse negócio de anjo azul. Mas existe sim a beleza oculta. E eu ganhei alguns presentes com o autismo. E um dos presentes foi a homeopatia. Eu fui correr atrás da homeopatia detox porque eu vi o milagre que ela estava fazendo no meu filho. Então eu fui fazer homeopatia, eu decidi fazer homeopatia, fazer a especialização em homeopatia no curso do Contense. Falei, Bárbara, eu preciso ser homeopata, isso aqui vai mudar a minha vida. Então eu ganhei esse presente. E a suplementação que veio junto também, ela me ajudou a entender mais sobre isso tudo, sobre a ortomolecular e tal. Então, a grande linha tênue que eu vejo é assim, as pessoas acham que porque somos homeopatas, porque falamos de energia, porque falamos de alimentação, de naturebas, de óleos essenciais, da vida, fitoterápicos, que a gente virou inimigo do remédio. Que isso fique bem claro que não. Quando há necessidade de medicação, foi até a Carol fez uma pergunta ali agora há pouco, minha amiga dentista da Marinha de Guerra, é nós. E quando usar a risperidona? Usar a risperidona quando há sinais claros e evidentes de agressividade e que aquela criança vai se prejudicar por ela mesma, ela vai agredir. Ela vai se autoagredir, ela está em estado de agressividade com os pais e com o meio. Sou eu? Sou eu falando? Oi. Sim? Não, mas... Não. É minha mãe que está aqui no fundo. Oi, tia! Ela tá no... Deixa ela. Beijo, tia. Ela não tá ouvindo, porque eu tô com fone de ouvido. Tá. Mas aí eu tô com fone exatamente pra voz ela não atrapalhar, mas enfim. Não. A necessidade de medicação, ela existe sim também. É isso que as pessoas não entendem. O que as pessoas acham é que existe a alopatia de um lado, a homeopatia do outro. Não. O que existe é uma estratégia. Não é já sair medicando uma criança de 2 anos sem antes fazer tudo que você pode fazer para tentar melhorar a saúde dela. Exatamente. Então, hoje é isso. Assim, sempre que eu atendo uma criança de 2 anos, a gente vai começar com o terreno, limpar o terreno, rever a alimentação, como está sendo a alimentação. E assim, eu sempre peço exames alimentares, né?
de intolerâncias alimentares, né? Que é aquele IgG para 221 alimentos eu peço uns testes de alergia também, de alergias alimentares, fungos, outras coisas. Por quê, né, Titi? Assim, é muito relativo, né? Então, por exemplo, eu tenho um casal de gêmeos, por exemplo, autistas, que um deu alergia ao leite confirmado no IgE e no IgG, entendeu? Ao ovo de galinha, confirmado no IgG e no IgE, entendeu? Porque mesmo que o IgE dê negativo, gente, não quer dizer que a pessoa não tenha aquela intolerância ou aquela alergia, assim, por outros motivos aí, né? Mas, enfim, o IgE, eu ainda pedi o IgE e confirmou. E aí o irmão não veio sem nada, e sem alergia. Os dois são autistas. E ele deu ok para ovo de codorna. Então, o que a mãe optou? Falou, olha, para não ter confusão, eu vou pro ovo de codorna para todo mundo, né? E ainda procurando tirar o ovo, não colocar o ovo toda hora. E assim, eu encaminhei para a Nutri, eu sempre encaminho para a Nutri, eu sempre busco parcerias com nutricionistas, porque não dá, assim, é muito demorado já a consulta, as orientações já são muito longas, então precisa daquele reforço. E por quê? A Nutri, gente, quando você vai retirar o trigo, o leite, precisa da reposição, né? Precisa da reposição da proteína, que vai fortalecer a criança, que tá em fase de crescimento. Então, precisa ter uma Nutri boa, né? Para calcular as calorias, as quantidades e tudo mais. Eu tive uma Nutri, por exemplo, que foi quebrar a cabeça porque eu tive um paciente que deu na intolerância a todas as carnes vermelhas e todas as carnes de ave, e só podia comer peixe. Daí você imagina como que dá trabalho fazer uma rotação aí, ficar um tempo sem essas. Meu filho Fernando. Pois é. Meu filho pode de ovo. Pois é. Vocês estão reclamando aí de leite? Eu quero ver sem ovo, tá? Quero ver fazer pão sem ovo. Bem-vindo na minha vida. Eu recentemente, eu fiz um teste com uma nutricionista, que eu fui, minha Nutri, e deu intolerância ao ovo também, de galinha, né? E aí eu tive que parar o ovo de galinha, depois eu lembrei que eu não tinha testado o ovo de codorna, fomos pro ovo de codorna e tava ok, mas assim, eu também passei a me virar buscando as coisas sem ovo e deu tudo certo. Depois eu vi e eu realmente me senti melhor. Então, assim, a gente precisa saber quais os alimentos. Então, eu tenho um autista que deu super, hiper intolerância à laranja, né? E chupando laranja toda semana. Outros, algum tipo de castanha, como castanha de caju, que tem muito leite de castanha de caju. E às vezes a criança não pode estar tomando aquele leite, né? Então é muito interessante, sim, fazer os exames, conhecer o que você pode comer e o que você não pode comer. Isso também vai dar uma grande diferença na vida, né? Na saúde. Mas olha, pela minha experiência, esses exames, que eu super sou adepta, quem me conhece sabe que eu sou a louca dos exames. Mas o que acaba acontecendo no exame de IgG, principalmente de IgE, o imunoquete? São exames que tiram uma fotografia ali daquela criança naquele dia. Sim. E muitas vezes a gente faz um planejamento nutricional, a nutricionista vai fazer aqui. A nutricionista vai fazer aquele plano alimentar baseado naquilo, mas no dia seguinte a criança já é outra, porque as condições ambientais são outras, porque a energia dela é outra, então aquele exame meio que fica inválido. Sabe qual que é o melhor exame que eu falo para os pais? Que o melhor exame é a observação diária alimentar. Gente, doutora Martina, dói, top, alergo. Oi, Martina, querida, que honra, né? Ai, adoro. Gente, Martina. a pediatra top da vida, alergo de São Paulo. Você não foi, ainda vá. Os exames, eles são maravilhosos, sim, mas nada melhor do que a observação. Porque muito que a Cláudia Marcelino fala,
Gabriele também fala, você não consegue, você está medindo um parâmetro, ou a IgE, ou a IgG. A inter-relação daquele alimento com o resto do seu corpo, você não está medindo no parâmetro do exame. Sim, com certeza. E é isso que é observado na hora que você dá um glúten, por exemplo. O glúten pode vir com IgG negativo, IgE negativo, HLA negativo, sim, pode vir. Mas na hora que você consome um glúten todo podre, ele vai chegar no seu intestino, vai inibir DPP-4 e a partir daí inibir as outras enzimas. Abrindo o intestino, abrindo o líquido. Os meus pacientes, a maioria dá intolerância a glúten, a maioria. E os que dá leve, eles falam, eu não quero dar, doutora, eu não quero dar, entendeu? Então, eles não dão. Então, assim, porque eles percebem a diferença, né? Aquilo que eu te falei, a criança que chega pra mim, ainda com uma alimentação, assim, gente, eu não tenho nenhum. Eu vou contar pra vocês uma história de uns pais, de um plano de saúde que eu atendia, de uma clínica, lá atrás, quando eu tava começando ainda, né? Então eu falei, e aí era uma menininha de 1 ano e pouquinho, eu falei, olha, tira o trigo dela e tal, passei umas vitamininhas basiquinhas pra ela e tudo. Assim, ó. Uma vitamina B6, sabe? Olha, coisa bem leve. Acho que eles voltaram mais uma vez, a menina deslanchou. Falante, ótima. Tanto que eu lembro bem que a evolução estava assim maravilhosa. A menina deslanchou e eles fazendo tudo direitinho. Aí eles sumiram, porque ela não precisava medicar, não precisava tomar nada. Aí eles sumiram. Aí um belo dia eles reapareceram para mim. A menina estava completamente dentro do espectro. E lá atrás ela estava assim bem no comecinho do espectro, aquele limiar ali que não queria falar, mas que parecia que queria falar. E ela tinha começado a falar, tinha começado a se desenvolver quando eles seguiram o que eu falei. Eu aqui que tá querendo descarregar o telefone pra sair ela, tá lá. Peraí. Vai falando aí. Tá, então eu vou falando. E aí eles voltaram assim, tipo, 2 anos depois, com a menina maiorzinha. Péssima, totalmente dentro do espectro, tá? Eu não lembro, mas eu acho que ela estava medicada por outro médico e eles voltaram pra mim pra ver se eu podia ajudar em mais alguma coisa, né? E aí, a minha pergunta pra mãe, que era o que eu já sabia, e aí, você continuou com aquela alimentação? Continuou com aquela alimentação que eu falei, que era pra parar? Você parou? Você deu? Ou você voltou? Eu voltei a dar tudo, né? Que ela melhorou. Então eu relaxei, voltei a dar tudo. Bem-vindo ao mundo do autismo, então, né? Porque assim, estava muito ruim. E assim, eu fiquei muito triste, porque era uma menina que... Potencial, né? Ela estava muito limiar ali, sabe? Dava para sair do espectro, ou talvez... sabe, nem, assim, tava muito leve, já tava querendo falar, e aí foi-se embora e com todos os sintomas, enfim, e é triste, né, você fica perguntando, foi por causa da alimentação? Olha, eu não vou falar isso, né, que foi a alimentação que ela voltou. O que eu posso afirmar é que quando a mãe parou de dar o trigo, de dar o leite de vaca, ela estava se desenvolvendo muito bem, estava calma, estava tranquila e estava começando a falar, entendeu? Então, a mãe relaxou e ela estava péssima, totalmente dentro do espectro. Aí eu acho que cada um tem que tirar suas conclusões, né? Eu acho que é isso. Por exemplo, no caso do meu hoje, eu até uma tá perguntando ali se o meu saiu do espectro. Se você colocar em todos os sinais e sintomas que estão hoje lá nos critérios de diagnóstico, ele não vai entrar no diagnóstico. Mas eu ainda vejo... Eu vejo muito seu filho nos vídeos, assim. É uma fofura, né? Eu acho ele muito fofo, muito. E tem a graça do desenvolvimento, né? Porque os aliens, né, capturaram meu filho durante aí 2 anos, pelo menos. Então, agora... Eu já tive de cara com autismo, tá achando que eu vou cometer o disparate. Quem olhou para o autismo de frente a frente já sabe como é que ele as crises e como que a criança sofre. Acho que vou dar mole,
e dar alguma dessas porcarias pro meu filho, eu não vou dar mesmo. Quem tem medo. E eu tenho medo. Então é uma criança que vai estar para mim em eterna vigilância. Então, o que eu falo para os pais é, na hora que a criança ela entra, ela fica estável, uma criança que diminui a TEC, tem a TEC 7, uma criança que consegue socializar, uma criança que já fala, verbaliza, sair do abismo, eu falo não sair do autismo, né? Eu falo sair do abismo, e você vai dar mole, você vai perder essa vigilância, perder tudo que se ganhou. Então, não vou correr risco. Eu não corro risco. Se quando ele crescer, ele quiser comer as porcarias da vida dele, as porcarias... Não, com aí certeza. É o problema dele, não é? Aí é o problema dele. Ele que vai escolher a vida dele. Mas enquanto eu estiver no comando, quem manda na nutrição do meu filho é a minha nutricionista, Gabriela. Então, não sou eu. Então... eu não dou esse mole. E eu recomendo a todos os pais que estão aqui comigo hoje, tomem uma decisão. Tome uma decisão. Quem manda no seu filho é você. Decida pela saúde do seu filho. Decida pela melhor. Não busque a cura, não busque nada. Eu sempre falo com os pais, eu falo assim, faça 2 meses de experiência. Tire suas conclusões, 2, 3 meses, e tire suas conclusões, entendeu? Ninguém morre sem pão, 2 meses. Ninguém morre sem biscoito. Ninguém morre sem leite durante 2, 3 meses. Olha, Titi, eu tenho uma transição que eu não sei se você vai aí, porque eu acho que você já gosta de ir mais assim, mas eu tenho uma transição que eu falo pros meus... porque todo mundo começa aquela assim, gente, pão, sem pão, o que vai comer no café da manhã? Eu sempre falo pros pais... eu sempre falo assim, vai pro pão de queijo, porque assim, 99% dos autistas amam pão de queijo. Tudo bem, tem um queijo ali, mas por exemplo, eu já fiz biorressonância, eu não posso, na minha biorressonância, eu sou totalmente negada em todas que eu faço para leite de vaca. Mas tem pão de queijo que dá ok. Por quê? Por causa do queijo que tá ali, que não é o pior queijo, entendeu? Então, assim, mas para transição, eu sugiro isso. Então, por exemplo, quando eu quis ser mais radical ainda com queijo, eu fui para um pão de queijo vegano. Eu fui para um pão de queijo vegano, que não tinha nada de leite de vaca, nem queijo de vaca, entendeu? Mas eu acho que é uma boa transição. Os pais, eles falam, nossa... Aí eu falo, e vai para nutricionista, porque aí a nutricionista vai fazer as adequações, os pais vão perceber se tem melhora, se não tem melhora. Mas o que eu já vejo só de mudar para uma tapioca, para uma crepioca, para um pãozinho de queijo ali? O que eu já vejo? Eu vejo o cérebro abrir. Eu já vejo a criança fica mais calma, menos agitada, porque ela tira o trigo, né? Então todo mundo, então eu posso? Pode, gente. Pão de queijo chama pão de queijo, mas não é pão, né? Uhum. Então eu faço essa transição, tem funcionado com os pais, e aí eles vão se adequando, vão tomando as decisões deles, sabe? Tá radical. O que acaba acontecendo? Eu não tenho muito tempo para perder, entendeu? Não tenho tempo. Eu tenho que otimizar meu tempo. Então, não tem que ficar convencendo ninguém. Pelo amor de Deus, ajuda seu filho. Então, o que eu costumo falar? Eu te dou um prazo, eu te dou pelo menos uns 4 meses. Se depois ainda não tiver, eu falo, vai procurar Ana Maria Braga, vai procurar outra pessoa, porque eu não tenho como ajudar, é sério mesmo. Porque se não tiver com nutricionista, se não estiver fazendo o básico, pelo menos, aquela criança não anda. Não adianta, não anda. Vai ficar em medicação. Mas eu também já fui muito mais radical. Antes de falar prazer, eu já falava, sabe que vamos fazer dieta, né? Hoje em dia eu já dou um prazo. Mas eu acho que tem que ter, assim, essa... Tem que ter um prazo. Tem que ter uma transição mesmo. Sabe? Eu geralmente não começo pelo glúten, não. Eu começo pelo leite. Por quê? Porque o glúten é muito mais difícil, porque é muito difícil. Eu começo pelos dois, viu? Eu começo pelos dois mesmo. Não, os dois, mas geralmente até a Julie Metz, ela fala, comece pelo leite, que é mais fácil, você tira tudo do leite da casa e continua com o glúten. Quando você estiver bem segura, aí sim você vai tirar o trigo. Mas vamos pular para outra, senão daqui a pouco esse troço aqui vai cair. Vamos
para outro tema, vamos lá. Vamos lá. O próximo tema, acho que a gente vai ter que fazer o retorno de Jedi, como eu te falei. Porque Tem que fazer. Vamos ter que fazer o retorno de Jedi porque tem muito assunto pra gente falar, amiga. Não é? Sim. Vamos falar sobre a família, sobre a mãe que quer curar o filho, que acorda de manhã, não dorme, passa de madrugada lendo artigo, lê todos os livros possíveis, aprende a fazer leitura dinâmica, compra um curso para fazer leitura dinâmica, para poder ler mais rápido. Vamos falar sobre essas mães ansiosas, tipo eu? Então, recentemente eu recebi uma mãe, né, me mandou uma mensagem bem desabafo mesmo, e falou, olha, hoje eu preciso fazer um desabafo, doutora, eu fico muito chateada, eu fico olhando meu filho assim, fico perguntando quando que ele vai melhorar, quando que ele vai sair dessa, eu queria que ele fosse normal, eu queria que ele trabalhasse, eu não sei se ele vai trabalhar, não sei o que vai ser dele, eu não sei isso, eu me preocupo com o futuro do meu filho, me entristece vê-lo assim, blá 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 blá. E aí ela falou um monte, um texto muito bonito, assim, muito... Fiquei até bem sensibilizada e falei, não, isso aqui eu tenho que responder uma resposta bem reflexiva. Primeiro eu tenho que refletir para eu responder para ela, né? E aí eu até lembro que foi um fim de tarde, falei, olha, eu li, eu vou te responder amanhã com calma. E aí mandei zilhões de áudios para ela, né? Para refletir sobre isso, porque o que acontece, né? É possível uma criança com autismo se curar, né? Eu não posso falar isso, né? O que é cura, para começar, né? O que é cura, né? Às vezes, para uma mãe com autista que ela precisava aprender dentro do quarto, a cura para ela vai ser ele poder e ficar pela casa e ficar ali, né? Então, assim, eu acho que no próprio CID, no próprio DSM, né, é um quadro que é considerado para a vida toda, né? Então, nós, enquanto médicos, psiquiatras, eu não posso falar assim, seu filho se curou, né? Mas o que a gente tem visto aí, a partir de vários colegas, inclusive você e vários outros colegas médicos que têm filhos autistas, que aderiram a um tratamento integrativo, a homeopatia, há inúmeras alternativas dentro da medicina alternativa, né? Inúmeras técnicas como REAC e várias outras, verem seus filhos evoluírem com uma intensidade deles beirarem mesmo a normalidade, né? E aí, às vezes, permanecer um traço, um jeito ali de ser, né? Eu falo assim, quem sabe, já pensou se o autista sai do autismo para entrar pro Asperger? Que maravilha! Eu amo os Asperger. Também. O Asperger eu considero que é um ser humano evoluído, em geral, eu considero isso, que são pessoas super do bem, que eles querem tudo certinho, tudo tem que ser certo, bonitinho, honesto, né? Ético. Não pode não ter ética no Asperger. Ele não dá conta. Ele não dá conta do errado, ele não dá conta do por baixo do pano. Eles são abertos, transparentes nos sentimentos, né? Então é muito bonito isso. O que eu vejo, outro dia, eu falei, ele tava chateado comigo, eu falei assim, por que você tá fazendo isso? Você quer que a mamãe chore? Fique triste? Ele quer, ué. Quero. Estão super sinceros, eu adoro. Super sincero. E assim, o que eu acho que a gente precisa também preocupar e cuidar das mães, né, enquanto seus anseios, né? Então, por exemplo, eu amo homeopatia detox, eu vejo cada coisa acontecer com a homeopatia detox que eu fico realmente impressionada. Eu não vejo a risperidona fazer isso, eu não vejo a ritalina fazer isso, eu não vejo... né? Não, eu vejo realmente a homeopatia fazer coisas que parou ali, a homeopatia dá mais um empurrãozinho. Evoluiu legal até aqui, parou, a homeopatia, se não fez ainda, ela dá mais um empurrãozinho, entendeu? Então, assim, o que eu acho que a gente tem que comemorar no autismo? Cada dia uma evolução, uma melhora, um ganho,
um ganho sem regredir, sem voltar para o que era antes, entendeu? E aí eu acho que o autismo hoje ele vem para falar assim, primeiro, aceite o seu filho, né? Mas aceitar não é, seja passivo e não faça nada por ele, porque ele vai ser sempre assim. Não aceite isso, né? Nós, seres humanos, temos o potencial de nos desenvolvermos, sempre, né? Então, tem que descobrir o que está obstaculizando a saúde do seu filho, remover esses obstáculos para que ele possa evoluir, né? Porque a função dele aqui é evoluir, né? A nossa missão, a missão de todos nós é evoluir. Então, assim, primeira coisa, aceitar o seu filho como ele é. É muito difícil, porque algumas mães, parece que elas querem estar no dia seguinte, no ano de 2025, quando o meu filho vai estar. E aí, eu não gosto de fazer promessas, entendeu? Porque cada criança é uma, cada pessoa é uma. Eu já atendi... O nosso maior problema, Lili, eu vou te falando assim com propriedade de causa, realmente é o futuro. O que vai acontecer se eu morrer? O que vai acontecer? Quem vai cuidar? Sim. O que vai acontecer quando ele for para a escola e sofrer bullying? Será que ele vai aprender a calçar um sapato, a limpar